Esse é o vídeo de análise de Divertidamente 2 pelo meu eu emocional. Para falar desse segundo filme, eu quero contar uma breve história para você. Quando eu assisti Divertidamente pela primeira vez, lá em 2015, eu tinha um mês de que eu estava divorciado. Eu vim de um casamento de 12 anos e estava totalmente quebrado por dentro porque eu perdi o amor da minha vida. Por culpa minha. Eu que errei. Os dois erraram, eu sei, mas a gente fica com aquele sentimento de culpa, de que a falha foi nossa. Eu pelo menos acredito que as pessoas carregam em si as próprias falhas, as próprias dores, as próprias desilusões. E aí eu fui para o cinema assistir um filme sobre depressão. Ou melhor, para explicar como que a mente humana funciona quando a gente entra em depressão. Como que as emoções trabalham, como a gente fica com a ausência das emoções. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Chorei horrores em Divertidamente no primeiro filme, da primeira vez que eu assisti. E a coisa mais dolorosa que aconteceu depois que eu assisti esse filme é que eu não tinha ninguém para abraçar. E é um dos melhores filmes que eu assisti na vida, é um dos filmes que eu guardo como aqueles definitivos, um dos meus filmes preferidos, e eu agradeço até hoje a Pixar por ter feito com que eu, como diz a tristeza, que eu pudesse chorar para aguentar as dores que eu tenho que suportar. E o filme explicou muito bem como que esse processo emocional funciona em cada um de nós ou na maioria das pessoas. E eu nem sabia que estava precisando de Divertidamente 2, porque eu particularmente não gostaria de um segundo filme. Para mim o primeiro filme é definitivo, ele é quase perfeito. Ele é uma jornada que mostra efetivamente o que a gente precisa entender sobre as nossas emoções, porém, Divertidamente 2 veio para dar uma atualizada nessas emoções, porque considerando a personagem central, considerando a Riley e a puberdade dela, a gente entende que novas emoções entram e que elas precisam ser integradas àquelas que nós já vivemos e, em alguns casos, somos condicionados a viver. Um ponto interessante desses dois filmes é que a alegria sempre se colocando como protagonista, nós nos convencemos de que temos que ser alegres e felizes o tempo todo, quando na verdade nós temos que ser seres completos que vivem todas as emoções. A completude do ser humano se vale por viver todas as emoções, por rir, chorar, saber sofrer, ter inveja, ter raiva, manifestar todas essas emoções, todos esses sentimentos. E nós passamos muito tempo na vida sendo condicionados a sentir determinadas coisas. E o que é pior, na vida adulta, nós somos sempre provocados a sentir as outras coisas que não são a alegria. De fato, quando crescemos, quando nos tornamos adultos, nós aprendemos que na vida nós somos menos felizes. Às vezes é duro a gente se deparar com essa realidade. Não é uma das coisas mais fáceis do mundo, mas é uma forma da gente crescer e aprender. Eu tendo a achar que a alegria nesses dois filmes é meio que a vilã da história. No caso do segundo filme, a ansiedade meio que vai quebrando a Riley por dentro, mas tudo começa porque a alegria de novo tenta trapacear as memórias da Riley para que ela não sinta dor. E não adianta. A gente precisa da tristeza, a gente precisa da raiva, a gente precisa sentir medo. A gente precisa sentir tédio. Somos humanos. O ser humano é composto disso. Eu não achava que eu precisava de Divertidamente 2, mas no final, depois de 9 anos esperando por esse filme sem saber, e com o diagnóstico de TDAH, com o diagnóstico de ansiedade, com todos os problemas modernos da vida moderna, com o qual eu tenho que lidar todos os dias, eu mais uma vez agradeço a Pixar por conversar comigo.
Eu sempre vejo o cinema como uma conversa. O que o diretor, roteiristas, produtores, atores querem comunicar para mim que está ali sentado assistindo aquele conteúdo numa sala de cinema ou mesmo na sala de casa. E essa conversa de Divertidamente 2, que em alguns momentos, principalmente quando a ansiedade se manifesta e que realmente vai devorando você por dentro porque você se identifica com aquilo, é uma conversa que é extremamente divertida, mas às vezes dura. Às vezes uma conversa complexa. Acho muito interessante a analogia que eles criam dessa vez para falar sobre convicções. Porque, de fato, nós somos feitos desses cabos que nos conectam ao mais profundo de nossa essência, que a gente chama de convicções, e a gente é estimulado, ou melhor, criado por pais, pela sociedade, pela religião, pelo coletivo, a gente se agarrar a convicções e não soltar essas convicções jamais. E o que é pior, a gente aprende, ou pelo menos nos ensinam que a gente tem que ser feliz sempre, e quando a gente cria cascas e convicções que só são baseadas nas nossas melhores memórias, no fato de ser feliz e acertar sempre, quando a gente chega na adolescência e se depara com a possibilidade do fracasso, é aí que vem a tal da ansiedade. E é bem isso o que acontece na nossa vida e no nosso mundo. Por isso que eu entendo que Divertidamente 2 também é um belo tapa na cara dos pais. Sim, porque tem muito pai e mãe que fica pressionando os próprios filhos a serem perfeitos e a serem felizes. Quando, no mundo real e prático, a infelicidade é algo inevitável. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Nós não vivemos num mundo perfeito. Não adianta os pais criarem os filhos em bolhas de proteção, achando que o mundo nunca vai machucar e nunca vai ferir. É uma grande mentira. É um desserviço que alguns pais estão fazendo. Da mesma forma que também não adianta os pais pressionarem demais esses filhos para que eles sejam perfeitos, certinhos, que só tenham bons pensamentos e que eles alimentem códigos morais e éticos perfeitos e que sejam pessoas boas. Não existe pessoa 100% boa, da mesma forma como não existe uma pessoa 100% ruim. Nós temos o direito de ter inveja, nós temos o direito de ter nojo, tédio, raiva, ansiedade, depressão, sentir medo. Nós temos o direito a isso. Pais, tentem fazer dos seus filhos pessoas reais para a vida e não um retrato daquilo que vocês nunca foram. Eu estou batendo na tecla dos pais porque a personagem central desse filme, a Riley, está entrando na adolescência. E quando eles se mudam para São Francisco no primeiro filme, querendo ou não querendo, com a intenção ou sem intenção, os pais da Riley colocam na alegria da menina a motivação para seguir em frente, para que eles não desistam diante do caos. E a pequena Riley não tinha nenhum motivo para agarrar essa pressão de eu não posso decepcionar meus pais porque eles já estão cheios de problemas e tentando seguir a vida e seguir lutando. Detalhe, todo o conflito do segundo filme da Riley, em partes, foi construído no primeiro, porque, afinal de contas, quando a Riley desaba em depressão, quando ela entende que tem que se sentir triste por todas as frustrações que ela tem por estar num lugar que não era o dela, ela diz com todas as letras: ninguém perguntou para mim o que eu queria. Esse aqui não é meu mundo, essa aqui não é minha vida. E muitos pais fazem isso com os próprios filhos. Bom, Divertidamente 2 pode até parecer uma grande sessão de terapia coletiva, mas não é. É um filme onde você chora sim, mas se diverte, ri de muita coisa. Tem muita metalinguagem de aspectos até de cultura pop e também de aspectos emocionais e de referências de como a nossa mente trabalha com o nosso passado, com a nostalgia, com os nossos segredos. E como foi bom passar por essa experiência.
como é bom ir para o cinema praticar a reversão do mito da caverna. Que o mito da caverna diz que você tem que sair da obscuridão da caverna para poder encontrar a realidade e descobrir a verdade. Quando a gente vai para o cinema é reversão disso. A gente entra numa sala escura e fica 1h30 ou 2 horas para acompanhar uma história que não é a nossa e aprender com essa história. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Divertidamente 2 é um filme que entra na minha lista dos meus favoritos. Ainda prefiro o primeiro filme, que me impactou mais, mas eu agradeço a Pixar pelas lições deixadas. Agradeço a Pixar por conversar sobre ansiedade com um cara e com um coletivo e com gerações que hoje sofrem desse mal. Tem muita gente sofrendo de ansiedade no mundo, é um dos diagnósticos da vida moderna, então é o filme que chega no momento certo para falar sobre isso. Quem passa pelo problema se identifica com vários aspectos apresentados no filme e por isso, também por isso, Divertidamente 2 é um baita filme, é um dos filmes do ano, para mim, é o filme de 2024 até agora, e a gente só pode comemorar porque o cinema entrega um filme como esse. Nós não precisamos de grandes blockbusters, nós só precisamos de boas histórias e de histórias que tenham a coragem de conversar com a gente sobre temas difíceis, temas complexos e temas que bagunçam um pouco o nosso interior, mas que no final são temas que entregam algo a mais para a gente refletir e conhecer um pouco mais de nós mesmos, ajudando a nos entender e ajudando a gente a seguir em frente nesse mundo tão caótico.